pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente para a gente falar sobre mais um vídeo de The Mandalorian. A gente chegou ao final da primeira temporada, esse oitavo e último episódio dessa primeira temporada. E infelizmente a gente chegou ao final sem saber para onde vai, de onde veio e qual é a finalidade, qual é a importância do Baby Yoda, que é o personagem mais carismático e mais icônico dessa série. Era uma resposta que eu esperava, era um mistério que eu imaginava que fosse revelado, mas infelizmente a gente não teve essa resposta. Mas o episódio foi muito bom, a temporada no geral eu acho que teve um saldo muito positivo e a gente vai falar sobre isso agora. Mas é importante pedir para que vocês se inscrevam nesse canal, não se esqueça de deixar o seu joinha, de deixar o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho, ajuda a gente a divulgar e a compartilhar esse vídeo para que esse canal cresça e a gente continue atingindo e chegando aí a mais pessoas, beleza? Então vamos lá falar sobre The Mandalorian, oitavo e último episódio da primeira temporada, intitulado Redenção. Esse episódio muito emocionante, esse episódio teve muitas reviravoltas, teve muita história legal, eu acho que expandiu bastante agora as possibilidades de outras temporadas, de outras surpresas, de outros mistérios aí do universo de Star Wars, e é sobre isso que a gente vai falar agora, beleza? Então, toca pra frente! E como eu já havia dito no vídeo sobre o episódio anterior, esse oitavo episódio vai fechar a história que começou no sétimo episódio. Então a gente tem aí ao final da temporada um episódio duplo, com duas partes, começando no sétimo e concluindo agora no oitavo. E esse oitavo ele retoma os últimos acontecimentos do sétimo episódio, em que o Mando, a Cara Dune e o Greef Karga estão lá sitiados, estão lá cercados pelo Moff Gideon e os Stormtroopers. E eles estão ali tentando uma espécie de negociação. Embora o Moff Gideon já esteja com o Baby Yoda em mãos, ele estava tentando negociar alguma coisa que me pareceu um furo de roteiro. Mas enfim, né, o episódio seguiu, o episódio tocou. E logo no começo do episódio a gente tem uma cena muito interessante, que é o androide IG-11 salvando o Baby Yoda dos Stormtroopers que estão lá pilotando as Speed Bikers, né? Eles infelizmente acabam matando, né, o Quill, pegam o Baby Yoda, e no momento que eles estão ali esperando alguma ordem ou alguma autorização para entrar na cidade, para entregar o Baby Yoda, eles são surpreendidos pelo IG-11. E o androide que apareceu lá no primeiro episódio, que também era programado, era uma espécie de caçador de recompensas. O Quill, eu já havia dito, reprogramou ele, então ele é uma espécie de droid babá. Então ele vai até lá, ele percebe que os Troopers estão com o Baby Yoda, ele acaba derrotando os Troopers e pegando o Baby Yoda e levando até onde o Mando, o Greef e a Cara Dune estão ali cercados. E uma cena muito boa, com muita ação, os efeitos muito bem arranjados, os efeitos muito bem elaborados. O IG-11 aparece ali pilotando a Speed Biker com o Baby Yoda dentro de uma mochila, e ele saca as armas e começa a derrotar e começa a matar os Stormtroopers até conseguir chegar no cerco, chegar no local onde o Mando está. E muito interessante, bastante enérgica a cena, sabe, mostrando aí todas as habilidades desse droid, que na verdade havia sido reprogramado, mas a missão dele era proteger o Baby Yoda. Então ele ia utilizar, é claro, ali todos os seus conhecimentos de combate para poder vencer os Stormtroopers. E um outro furo que eu também achei estranho é que no momento que o IG-11 consegue entrar naquela sala, naquele espaço onde o Mando está cercado juntamente com a Cara Dune e o Greef Karga, eu não entendi muito bem, já que o objetivo do Moff Gideon era capturar e ter a posse do Baby Yoda. No momento em que ele percebe que eles estão ali batalhando, até que o IG-11 consegue com muita dificuldade adentrar aquele local, adentrar aquele lugar onde o Mando está, ele manda os Stormtroopers abrirem fogo. Depois ele vai mandar um Trooper incendiar, um Flame Trooper, né? Um Trooper lá vestido com uma armadura com os detalhes em vermelho, com um lança-chamas. Ele manda matar todo mundo. Poxa, então não entendi. Se o objetivo dele era capturar o Baby Yoda, por que ele ia mandar matar todo mundo, incluindo, né, inclusive o Baby Yoda ali naquele cerco? Eu não entendi muito bem, mas enfim, eu acho que era um pretexto para que a história desse continuidade. E é nesse momento que esse Flame Trooper, né, ou esse Trooper incendiário, ele vai até lá com o lança-chamas e ele adentra o lugar lá onde o Mando e os amigos estão, e ele começa a atear fogo no lugar. E aí que o Baby Yoda usa da força, né, ele dá mais uma demonstração de que ele realmente domina e tem um poder muito grande da força, e ele consegue direcionar chamas de volta
para esse Flame Trooper e acaba destruindo ele, acaba matando ele, e eles conseguem escapar pelos esgotos, eles conseguem escapar pelo subsolo. Tem uma cena interessante também que o Mando encontra aquela Mandaloriana, que é uma espécie ali de mestre ferreira, aquela mestre da forja, e ela faz para ele a insígnia do Mudhorn, que é aquele animal que o Mando enfrentou com a ajuda do Baby Yoda, né? E ele faz uma insígnia e declara que ele agora é um clã de 2 pessoas, né? E então assim, é bastante interessante ver essa cena, ou seja, uniu ainda mais, ou seja, trouxe mais sustentação, trouxe mais estabilidade para essa relação do Baby Yoda com o Mando. Mas eu acho que, na minha opinião, a atuação, assim, pelo menos a participação mais importante, mais relevante, foi realmente do Android IG-11. Não bastasse ele ter salvado o Baby Yoda no começo, né, dos Stormtroopers, ter enfrentado todos os Troopers para levar o Baby Yoda até o Mando, ele ainda consegue ajudar o Mando a escapar do subsolo, dos esgotos, através do rio de lavas. E no momento em que eles estão prestes a sair, eles percebem que a saída, né, o local para onde eles iam escapar, estava cercado de Stormtroopers. E uma cena muito emocionante do Mando conversando com o IG-11, né, ou seja, uma reviravolta bem interessante, porque até então o Mando não gostava, então até então ele não confiava em androides, depois ele tendo que confiar e até depositar todas as suas fichas ali, apostar todos os seus as suas esperanças no IG-11, que acaba se sacrificando. O IG-11 vai se sacrificar, porque nos protocolos dele ele não pode ser pego, ele não pode ser capturado. Quando ele se vê numa situação dessa, ele é obrigado, né, a se autodestruir. Então ele consegue, com a ajuda desse dispositivo, com a ajuda desse explosivo, ele consegue abrir caminho, ele consegue eliminar os Troopers, permitindo que o Mando, o Griff Karga, a Cara Dune e o Baby Yoda escapem. E ao final aparece de novo o Moff Gideon pilotando o seu TIE Fighter, mais obstinado do que nunca em matar todo mundo. Parece que ele realmente já não estava mais somando com nada, ele queria matar todo mundo, inclusive o Baby Yoda. Então ele aparece ali disparando contra o grupo do Mando. Porém, na cena em que o Mando encontra com a mestre da forja, ela dá de presente para ele um jetpack, ou seja, aquele foguete em que ele usa nas costas para poder voar. E no momento que o Moff Gideon está atacando o grupo, o Mando usa o jetpack para subir, ele consegue se prender ao TIE Fighter e consegue derrubar o TIE Fighter colocando ali uns explosivos numa das asas. Uma cena muito bem feita, para mim uma das cenas mais eletrizantes, mais enérgicas de toda a temporada. Foi muito interessante ver que realmente o Mando é um guerreiro muito forte, muito versátil, né? Ou seja, ele tinha acabado de ganhar o jetpack e já estava utilizando ali de maneira muito interessante. Ele consegue derrubar o TIE Fighter do Moff Gideon e depois ele vai partir ali com o Baby Yoda, deixando para trás a Cara Dune e o Griff Karga. Agora vamos falar das reviravoltas. O que eu achei interessante, o que aconteceu nesse episódio que me deixou bastante empolgado, me deixou bastante curioso para ver o que vem aí adiante, o que vai vir nos próximos capítulos, nas próximas temporadas dessa série, que eu acho que agora a gente tem muita possibilidade de expandir mais ainda esse universo, né, dentro do universo Star Wars, a gente expandir a história do Mandaloriano dentro do universo Star Wars. Primeiro que eu achei interessante, primeiro que o Moff Gideon é realmente um personagem muito importante nessa história, inclusive ele revela durante o cerco, ele revela qual é a verdadeira identidade do Mandaloriano. O Mandaloriano, na verdade, se chama Din Djarin, ou Din Djarin. E depois a gente descobriu também que depois que ele revelou tudo isso, o Mando acabou conversando, ele acabou ali numa espécie de confissão, contando para a Cara Dune e para o Griff Karga que na verdade o Mandaloriano não é uma raça, não é uma espécie em si, mas sim uma seita, uma espécie de crença, de doutrina, em que você faz um juramento e você tem ali uma série de requisitos, uma série de juramentos, né, de promessas que você faz durante esse processo de entrada, né, nessa crença, nessa seita, né, vamos chamar assim para um melhor entendimento. E então, na verdade, e depois mostra também o flashback em que o planeta dele está sendo atacado, e aí mostra que ele foi salvo por um Mandaloriano, que depois que ele foi salvo e levado junto com os Mandalorianos e foi treinado por eles, então ele acaba adentrando, ele acaba fazendo os votos, né,
para Mandalore, então ele acaba se tornando um membro, né, dessa crença, um membro aí dessa religião, vamos chamar assim também, para melhor compreensão. Então a gente descobre que Mandaloriano na verdade não é uma espécie, em sim uma crença. E finalmente a gente conseguiu ver o rosto do Pedro Pascal embaixo do capacete, né, o rosto do Pedro Pascal que interpreta o Mandaloriano. É uma cena em que ele aparece ali ferido, sendo ajudado pelo androide, pelo IG-11, o IG-11 mais uma vez salvando o dia, né? Esse episódio foi todo do IG-11, então tem um momento que depois que o Mando é ferido, ele é atingido por um disparo próximo ali à cabeça, né? Ele vai tentar ajudar e o Mando diz que nenhum ser vivo até hoje havia visto ele, havia visto o rosto dele, né? Depois que ele fez o juramento, que ele fez os votos. E que se ele tentasse, ele acabaria sendo morto, né? O Mando inclusive saca o blaster para ele e ele diz para ele uma cena emocionante, fala, mas eu não sou nenhum ser vivo. Então ele consegue tirar o capacete do Mando e aplica ali um gás, alguma espécie de spray ali para ajudar a recuperar o ferimento. Então foi uma cena bem emocionante, né? Foi bem interessante porque eu nem imaginei que ele ia mostrar o rosto, né? Talvez para as temporadas seguintes. Mas o rosto, infelizmente, só nós aqui, os espectadores que viram. Os outros, né, nesse momento, o Griff e a Cara Dune não estavam lá no local. Então, somente o IG-11, que acabou depois se matando, que acabou depois se autodestruindo, foi que viu o rosto do Mandaloriano. Mas com certeza a cena mais impactante, a cena que me deixou mais empolgado nesse episódio foi a cena final. Depois que o Moff Gideon caiu ali com o seu TIE Fighter, ele aparece saindo, abrindo a fuselagem da nave com o sabre negro, né, com o Darksaber. E o Darksaber é uma arma muito importante no universo de Star Wars, principalmente no universo dos Mandalorianos. Eu não sei muito, como eu já disse, eu não sou aquele fã fanático de Star Wars, mas pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, esse sabre negro é uma espécie de arma ancestral feita ou utilizada ou conseguida ali pelo primeiro Mandaloriano, que era um Jedi, né, que era um Jedi Mandaloriano, e ele tinha essa espada. Reza a lenda que quem empunhava essa espada tinha uma espécie de poder, né, era como se fosse um líder dos Mandalorianos. E essa espada, entre batalhas, entre lutas e conflitos, ela acabou passando de mãos em mãos, né? Ela passou pela mão do Darth Maul, ela passou pela mão do Darth Sidious, e até agora está na mão do Moff Gideon, né? O Moff Gideon, depois a gente foi também, em algumas revelações, em algumas conversas, foi ele que liderou o Grande Purgo lá em Mandalore, né? Onde ele matou vários Mandalorianos, inclusive recuperou, né? Recuperou não, roubou, né, na verdade, né? Ele espoliou vários artefatos, vários materiais dos Mandalorianos, inclusive o metal Beskar, que é aquele metal que o Mando constrói a armadura, e provavelmente também ele deve ter espoliado esse Darksaber. Ancestralmente, né, dada a ancestralidade da arma, ela pertence, originalmente ela pertence aos Mandalorianos. Então provavelmente a gente vai ver futuramente uma disputa por essa arma, porque essa arma é um sabre, né, na verdade é um sabre de luz, é um sabre de luz negra, e tem várias especulações, várias teorias a respeito da criação dessa arma. Uns dizem que é uma arma ainda não acabada, né? Depois você vê alguém falando sobre que essa arma foi construída com o uso de magia, mas o que se sabe na verdade é que essa arma ela é muito importante, né? E dentro da doutrina Mandalore, quem impunha o Darksaber, né, quem impunha o sabre negro, é uma espécie de líder, né, e ele então é cultuado como um grande líder dos Mandalorianos. E aí, por essa arma estar com o Moff Gideon, provavelmente então ele liderou essa rebelião, né, esse ataque, o Grande Purgo, e por isso ele está empunhando essa espada. E eu imagino que futuramente vai haver uma treta, vai haver uma disputa por essa espada. E eu quero ver muito o Mandaloriano, né? O Din Djarin, né? O Din Djarin, que agora a gente conhece a identidade dele, atrás, né? Conseguindo, lutando e empunhando essa espada. Que eu imagino vai ser o desfecho aí dessas aventuras do Mando, né? Do Mandaloriano. E eu imagino que ao final, né, das temporadas, que eu não sei quantas virão por aí, no final da série, eu imagino que vai ser ele empunhando essa espada e se tornando aí o verdadeiro líder dos Mandalorianos. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar sobre esse episódio. No geral, a série foi muito boa, né? Eu acho que a série está levando o universo de Star Wars aí
para um patamar muito mais alto do que a gente esperava, que a gente imaginava que fosse um negocinho aí mais centrado, sabe, um pouco mais desligado, mas não, eles realmente estão querendo empurrar esse negócio aí para um nível bem mais alto, e se isso acontecer vai ser muito bom. Eu quero fazer depois um outro vídeo falando, né, de uma maneira geral, de toda a temporada, citando alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, confabulando aí, pensando em algumas teorias para as próximas temporadas. Enfim, vai vir depois mais vídeo, vai vir depois mais material falando a respeito da série. Mas por enquanto era isso. Agradeço a vocês que acompanham a gente desde o começo, né? Tem vídeo aí de todos os episódios dessa primeira temporada, basta você procurar. A série ainda não passou aqui no Brasil, ainda não está liberado, mas muita gente está assistindo. Se você quer assistir a série, eu garanto para você que se você for um bom Jedi, for um bom Padawan e usar a força, né, através aí do seu teclado, atrás do seu computador, você vai conseguir aí ser direcionado, você vai conseguir aí achar esses episódios para poder assistir. Tem muita gente que já assistiu, eu já assisti, e eu tenho certeza que você também não vai ter dificuldade. Use a força esteja com você, procure aí, né? Vai dar uma googlada aí, faça as perguntas certas no Google que você vai achar os episódios para você assistir, beleza? Então um forte abraço para vocês, meu muito obrigado. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar esse vídeo, ajudar a gente a desenvolver e a crescer mais esse canal, e a gente volta depois com mais vídeos falando sobre The Mandalorian. Valeu, grande abraço e fui!